Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. De volta, 13 horas e 26 minutos. Agora a gente vai falar sobre saúde mental. A minha convidada de hoje é a psicóloga Isis Maciel. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, é sempre um prazer retornar aqui. Olha, o tema de hoje é saúde mental no trabalho e burnout. Burnout, né, doutora? Burnout. Burnout que é mesmo? Burnout, que é esgotamento total. Burnout, então. Olha, eu vou fazer uma leve introdução. Segundo dados da OMS, estima que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos por ano. Não falei milhões, não, falei bilhões, tá? Devido à depressão e ansiedade, gerando um prejuízo global de US$ 1 trilhão. Desde 2022, o burnout é reconhecido como síndrome ocupacional pela OMS. No Brasil, cerca de 30% dos trabalhadores sofrem com burnout, colocando o país na segunda posição mundial em casos. Agora, em 2024, foram registrados mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais de trabalho. Eu já começo lhe perguntando, doutora, afinal de contas, o que é o burnout? O burnout é um esgotamento total, é uma exaustão, na verdade, psicológica, emocional, que acaba afetando drasticamente o físico. Então, tem alguns sinais muito claros, né? Isis, mas eu tô cansado, o ambiente de trabalho não me faz bem. Isso é burnout? Não necessariamente, mas pode ter influência, tá? Então, assim, o burnout é um esgotamento geral que causa muito cansaço e, diferente do cansaço normal, o burnout ele não consegue ser tão gerenciável. A gente fica cansado depois de uma atividade física, de um dia pesado de trabalho. Esse é o cansaço normal que depois de um bom descanso costuma passar. O burnout não, ele é mais profundo. Doutora, quais são os principais sinais? Você já é convidado, você ouvinte aqui do Doutor Me Consulta, manda sua mensagem 991541079 sobre esse tema, tá? E aí, doutora, já começo lhe perguntando também quais são os principais sinais assim de alerta do burnout. Tá. O burnout, ele tem a questão do esgotamento emocional, que é o principal, que seria uma sensação de estar exausto, sem energia, sem motivação, aí já entra a questão da desmotivação. E muitas vezes você perde a vontade, o prazer de fazer as coisas devido a esse cansaço, que muitas vezes você não consegue identificar exatamente o motivo ali pontual. É um cansaço que você não tem energia, não quer fazer nada. Por isso que muitas pessoas, inclusive, confundem com depressão, que pode ser uma porta para a depressão. Olha, já temos aqui a primeira participação. Olá, Hélio, boa tarde. Me chamo Lucas, aqui no Messejana. Trabalho em 2 empregos e sinto que estou sempre cansado, mesmo nos fins de semana. Pode ser burnout ou só estresse comum, doutora? Depende, meu bem, depende muito. Além do cansaço, tem outros sintomas associados. Então, por exemplo, pode ter a questão da dificuldade de concentração por conta da hiperatividade mental, que a gente chama. É aquela questão, na cabeça está sempre a mil, tem a questão da mudança repentina de humor, tem a questão da alteração do sono, porque o burnout ele pode propiciar a questão da insônia também, tá? Então, é um compilado de sintomas que faz o quadro clínico do burnout. Aí tem que avaliar direitinho. Olá, Hélio, boa tarde, me chamo Ana Paula, tenho me sentindo cada vez mais desmotivada, até com as coisas que antes me davam prazer. O burnout pode afetar nossa vida pessoal também? Com certeza, porque o burnout, apesar de muitas pessoas associarem somente ao ambiente de trabalho, o burnout é o esgotamento geral. Então, mesmo sendo muito associado ao trabalho, tem que ver direitinho a raiz do problema, para ver se é um burnout associado a questões pessoais, um burnout, porque o burnout é a exaustão total. Então, isso está ligado só ao trabalho? Está ligado ao teu contexto? Como é que está teu contexto de vida? Você está satisfeita? Você está motivado? O que está acontecendo? Certo. Olá, boa tarde, doutora. Me chamo João Vitor, aqui do Caimbé. Meu rendimento caiu muito nos estudos e estou sempre irritado. O burnout pode acontecer com estudantes ou só com quem trabalha? Com certeza. Inclusive, no programa que a gente fez na semana passada, a gente comentou sobre isso. E o burnout, ele sim, inclusive muitos estudos ultimamente de 5 anos para cá, por exemplo, eles estão sendo feitos com estudantes, porque geralmente
E estudantes, não só de faculdade, tá, gente? Estudantes também do ensino médio, por pressão familiar, por pressão pessoal, principalmente para passar numa faculdade, muito como a gente conhece de medicina, tá? E essa questão também, geralmente a pessoa trabalha e faz faculdade, então fica numa exaustão geral. Então, sim, é muito comum em estudantes, muito. A Fernanda pergunta, doutora, se existe alguma forma simples de aliviar os sintomas de burnout sem precisar parar completamente de trabalhar. Principalmente se dando ao luxo, como eu brinco, de ter momentos de lazer, de desopilar, de não fazer nada, ou de fazer algo que te dá prazer para poder fazer com que você consiga espairecer um pouquinho. E, como sempre, parece clichê, mas não é, gente, é atividade física, tá? É uma ótima válvula de escape para o estresse. Ótima mesmo. Doutora, o Carlos também fala assim, olá, doutora, me chamo Carlos, aqui do Tancredo Neves. O burnout, ele pode surgir mesmo em quem gosta do que faz? Eu adoro minha profissão, mas ando exausto. Com certeza. Principalmente se estiver associado à carga de trabalho. Então, você pode amar o que você faz, mas a tua mente e o teu corpo estarem pedindo uma pausa, precisando de uma pausa. Então, por exemplo, tem uma conhecida que ela passa muito por isso. Ela trabalha muito, né? E isso começou a acontecer com ela, porque toda vez que ela parava, por exemplo, para dormir, toda vez que ela para um pouco, ela adoece. E adoece muito de ir para o hospital. Então, às vezes, você não dá tempo para o seu corpo descansar e uma hora ele para. O nosso corpo e não é uma máquina. E como toda máquina, ele precisa de reparo. Olá, boa tarde, me chamo Silvia, desculpa. Trabalho como autônoma e fico conectada quase o dia todo. O burnout pode vir mesmo sem ter padrão ou uma rotina fixa, doutora? Com certeza. Até porque essa questão de não ter uma rotina fixa, você nunca sabe o que vai fazer, por quanto tempo vai fazer, o que vai fazer. Então, isso te faz te obriga a fazer um esforço mental absurdo. Então, você como autônoma, você se cobra mais em fazer mais, justamente porque depende disso, né? Então, aí entra também o peso da autocobrança, né? Então, sim, pode sim. Olá, boa tarde. Tenho acordado cansado mesmo depois de dormir bem. Pode ser sinal de esgotamento mental? Pode, mas aí a gente tem que ver como funciona a tua rotina e se isso não tem mais a ver com o distúrbio do sono, que entraria em insônia, por exemplo, do que com o burnout propriamente dito, se tem outras questões associadas. Olá, boa tarde, me chamo Bruna. Doutora, o burnout, ele afeta o corpo fisicamente também? Eu atualmente estou sentindo dores e estou sempre tensa. Sim. Como você fica sobrecarregado, isso também causa tensão muscular. Principalmente a depender da tua rotina e do teu ambiente de trabalho, né? Da tua função. Então, pode sim, causa tensão muscular, pode ocasionar enxaqueca, pode causar inclusive alguns sintomas ligados à ansiedade. Porque dependendo da tua situação estressora, do teu nível de exaustão, ele pode ocasionar sintomas ansiosos por você se cobrar ainda mais. Então pode vir enxaqueca, dor muscular, enjoo, entre outras coisas. Inclusive coceira, né? Pode causar inclusive dermatite. Oi, Hélio, boa tarde, estou ouvindo o programa aqui no Nova Cidade, manda um alô pra gente. Oi, gente, olha, todo mundo aí que tá no Nova Cidade acompanhando o programa, exatamente agora estamos ao vivo, alô pra todo mundo, já participa, já faz igual o Marcelo, que tá aqui, mandando pergunta. Doutora, o ambiente de trabalho tóxico acelera o burnout? Como posso me proteger sem pedir demissão? Com certeza, inclusive estava aqui no nosso script falar sobre isso, né? Então, assim, o ambiente de trabalho, a forma já tá com pensando que... em demissão, olha. Não, calma lá. Vamos tratar, o que a né, gente Marcelo? consegue, ainda mais se você gosta do seu trabalho, apesar das pessoas, tá? Então, o que você consegue fazer? Primeiro, se ninguém teve a iniciativa, por enquanto, de promover atividades... ou dinâmicas, inclusive, com a equipe para tentar manter um ambiente saudável e equilibrado, você pode dar essa ideia. Então, promover algumas conversas dinâmicas em grupo,
Você pode chamar, inclusive, um psicólogo organizacional para poder conversar com a equipe, conversar com seu chefe sobre isso, Sim. tá? Então, assim, isso é saúde mental no ambiente de trabalho. Isso é questão de segurança do trabalho, inclusive, que eu trabalho com isso e eu visito muitas empresas justamente para falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho, porque influencia muito. Então, às vezes, você tem uma situação com um colega de trabalho ou tá vendo uma situação acontecer, você tenta resolver e não consegue, ou uma inimizade ali, uma fofoca que a gente sabe que acontece no ambiente de trabalho, não tem como. E isso pode minar a tua vontade de estar naquele ambiente de trabalho. Você vai no automático, você vai por obrigação, e aquilo se torna cada vez mais pesado, até afetar teu corpo completamente. Olá, boa tarde, me chamo Henrique, estou aqui no São Vicente. Doutora, quais são as melhores atividades para prevenir o burnout no dia a dia? Vamos lá. Além do que eu comentei do lazer, não precisa ser só sair, gente. O momento de lazer pode ser assistir um filme em casa, pode ser ouvir uma música que você gosta, pode ser conversar com alguém no telefone, igual a gente falou semana passada também, falando da ansiedade. Aquela famosa ligação para fofocar, se atualizar. Então, ter momentos que te tragam uma sensação de bem-estar, tá? Tem a questão da atividade física que a gente comentou, mas pode ser ouvir uma música, pode ser ler um livro. Para quem gosta, pode ser a questão da arte-terapia. Pode ser, inclusive, uma coisa extremamente simples. Brincar com o seu cachorro. Isso também é uma forma de te trazer bem-estar. Tudo que te traga bem-estar e seja saudável, você pode estar realizando no dia a dia. Doutora, olá, boa tarde. Existe alguma diferença entre burnout e ansiedade? Tenho dúvidas sobre como identificar. Gente, muita gente mandando mensagem sobre esse tema, hein? Realmente, eu acho que tem muita gente estressada no trabalho, né, doutora, pelo visto? Então, são condições diferentes, embora tenham muitos sintomas semelhantes, como a gente falou, como o cansaço, a questão da irritabilidade, a questão de causar distúrbios do sono. Mas, por exemplo, o burnout, ele é um estado de exaustão total, né? Emocional, físico, mental, causado por uma questão de estresse prolongado. Mas é só se eu estiver estressada? Não, pode ser um estresse mental também, tá? Costuma envolver muito essa questão de esgotamento, de desmotivação, além de causar a perda de interesse em coisas do dia a dia, né? Como uma ouvinte comentou, não ter mais prazer em fazer o que costumava dar prazer. A ansiedade é mais uma resposta a algum estímulo, mesmo que você não consiga identificar. Então, por exemplo, pode ser uma resposta do corpo a uma questão que causa um esgotamento, ou a ansiedade pode vir devido à exaustão. Como eu comentei, você se sente cansado, se sente desmotivado, fica ansioso porque não está conseguindo render, fica ansioso porque não está mais gostando do que costumava fazer, e uma coisa acaba puxando a outra. Por isso, o burnout, na verdade, ele é muito perigoso. Muito se fala em ansiedade e depressão, e o burnout agora que está começando a ficar um pouco mais evidente. Mas o burnout, ele é porta de entrada para muitos transtornos emocionais e psicológicos. Muitos, inclusive a depressão. Então, assim, a ansiedade é uma coisa um pouquinho mais pontual. A ansiedade, ela tem mais a ver com sintoma físico, uma manifestação física. Então, é aquela questão que a gente comentou semana passada, né, Hélio? Da palpitação, do suor, daqueles sintomas mais físicos que você sente, do tremor. E isso, em relação ao burnout, o burnout ele tem mais a ver com um cansaço visível, assim, sabe? Na voz, um peso. Você fica desmotivado para absolutamente tudo. A ansiedade tem a ver, mas é mais com manifestações ansiosas. Doutora, como é que a gente pode... Você falou da exaustão, mas de que forma a gente realmente deve perceber que está acontecendo esse tipo de coisa no ambiente de trabalho? E de que forma isso pode contribuir também para o desenvolvimento do burnout? Se a pessoa ali tá linkando ao burnout, às vezes ela não tem, às vezes é só um esgotamento mesmo, né? Mas para isso não evoluir, não ir adiante, o que ela precisa fazer, doutora? Primeiro, tentar refletir e identificar a raiz do burnout. Se realmente ali o burnout está sendo ocasionado somente pelo ambiente de trabalho,
Porque as pessoas associam muito ao ambiente de trabalho. E não é só isso. Tem que ver os outros aspectos, né? Os outros fatores estressores que a gente chama. Então, como é que tá a tua saúde física? Para realmente avaliar se o burnout ele está sendo mais emocional e psicológico, ou se esses sintomas de cansaço e exaustão, ele tem a ver com outros fatores que não são o ambiente de trabalho, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Tentar identificar principalmente os momentos que ele mais se manifesta a questão dos gatilhos. Sim. Tá? Então, assim, se você chega no seu ambiente de trabalho, o que te deixa desconfortável? O que está acontecendo ali? É uma situação específica que aconteceu? É uma inimizade que aconteceu? Você que não está mais satisfeito com o ambiente de trabalho? Muitas vezes, é o salário. Isso acontece. De Por verdade. incrível que pareça, Então né, você pode doutora? amar o seu trabalho, o salário ser pouco, e chega uma hora que, apesar de gostar do que você faz, aquele retorno ali não está sendo mais, como é que eu posso dizer, satisfatório. Então você dá tudo de si, você espera um reconhecimento, que é outro ponto que é muito importante. Toda vez que eu vou fazer palestra em empresa, eu falo a importância do reconhecimento. Então, muitas vezes, o que a gente quer é ser reconhecido pelo que a gente faz. Ou, nossa, parabéns. Você identificar que muitas vezes o que você espera ouvir ou receber de um colega, de um chefe, o seu chefe, o seu colega também espera. Então, é aquela questão da reciprocidade, sabe? Então, assim, faça com outro o que você espera que façam com você. Então, poxa, nossa, parabéns, eu sei que você estava tentando fazer isso. Reconhecer, né, doutora? Reconhecer. Isso muda muito. Isso faz a diferença total. Muito. Ou perguntar assim, oi, como é que você tá hoje? Isso, às vezes, faz, assim, dá um alívio, porque às vezes a pessoa acaba desabafando ali, e aquele peso que ela tinha quando ela chegou, ela acaba aliviando, descarregando. Então é aquela coisa de dividir o peso, estender a E ela mão, acaba ouvir se uma sentindo palavra. acolhida com essa palavra. Com Então certeza. já desmorona ela ali também, né? Não Ela sei já se sente melhor. Não sei se você já ouviu falar, Eli, mas é aquela coisa, eu nem gosto do meu trabalho, mas eu gosto das pessoas, então eu vou trabalhar feliz, porque eu sei que eu vou encontrar uma amiga, eu vou falar com Sim, fulano. Claro. E aquilo ali acaba te motivando a fazer as coisas. Então, assim, antes de olhar para o transtorno, para a doença, olhe para a pessoa por trás do transtorno, por trás da questão. E quando o ambiente é tóxico? Bom, Como é que a gente deve fazer, doutora, nesses casos? geralmente as pessoas não têm muita opção de sair daquele ambiente de forma imediata. Mas identificar que o ambiente é tóxico. O que torna um ambiente tóxico? A forma de tratamento, as pessoas. Porque eu posso chegar para você e falar bom dia, Hélio. E eu posso falar bom dia, Hélio. Aquilo ali, se você não estiver bem, já é a cereja do bolo para acabar com o dia de qualquer pessoa. Total. E, gente, a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida no ambiente de trabalho, não é nem em casa. Então, fazer com que aquele ambiente seja tão confortável quanto a nossa casa é obrigação de todo mundo. Vai ter dia, apesar de que vai ter dia que eu vou estar 80% e vai ter dia que eu vou estar 20%. Agora, se eu só espero que o ambiente melhore através dos outros e eu não faço a minha parte, algo de errado não está certo, como eu costumo dizer. Então, assim, você faz a sua parte, chega lá, pergunta como é que tá teu colega, chega pro seu chefe, olha, eu acho que tá acontecendo isso, é impressão minha, porque eu não sei o que tá acontecendo, não tô sentindo uma vibe legal, eu acho que tá acontecendo alguma coisa, de que forma a gente pode melhorar as coisas aqui. Uma coisa que eu sempre recomendo para as empresas, procurem motivos para comemorar, apesar da correria. Então, por exemplo, aniversariantes do mês, é um momento de descontração, nem que seja 30 minutinhos ali no meio da semana, né? Ou no final do mês, enfim. Escolha um momento para poder integralizar, assim, integrar as pessoas, assim, sabe? Então, assim, às vezes na correria do dia a dia, eu não consigo chegar para você, oi, Hélio, como é que você tá? Nossa, hoje você tá bonito. Você fez alguma coisa no cabelo? E quando a gente para, sem o peso do trabalho, a gente consegue reparar o outro. Total. E o outro repara na gente. Então, isso pode melhorar em muito o ambiente de trabalho. A forma com que você fala com as pessoas, a entonação de voz. Então, eu posso falar um oi e eu posso falar oi. Mudou totalmente. Mudou Dá até medo totalmente. esse oi. Doutora, olha, aproveito, adorei o tema.
Já convida as pessoas, então, todas que participaram desse bate-papo aqui com a gente, Com certeza. para buscar uma terapia, porque é necessário. Ainda mais nessa correria louca do nosso dia a dia, do trabalho, filho, leva na escola, e é marido, e é isso, e é aquilo. A pessoa pira. A pessoa Com precisa certeza. ter ali, olha, tem que estar centrada, tem que estar com a saúde mental em dia, não é verdade? Com certeza. Já faz o convite, então. Caso você tenha se sentindo acolhido e queira conversar um pouco mais sobre o assunto, queira procurar uma terapia, muitas pessoas não sabem o que é ou como funciona a terapia, você pode agendar no número 95-981010701, é o meu, então você vai falar diretamente comigo nesse número, tá bom? Ou você pode ir lá na Clínica Médici, localizada na Avenida Capitão Ine Garcês, 725, a sala 2, tá bom? E aí você pode procurar minha secretária maravilhosa, chamada Ananda, tá? E ela vai te encaminhar direto pra mim. Pronto, doutora, muito obrigado. A Clínica Médici, gente, fica ali ao lado do Bob's, aquela bem de esquina. É ali mesmo, tá? Doutora, obrigado. A gente se vê semana que vem. Agradeço, com certeza. Pronto, olha, obrigado a todo mundo que participou. Eu vou para um breve intervalo e eu já volto. É rapidinho, não sai daí.